Olá, meus queridos, meu nome é Rosiane. Fui chamada por Deus com um dom ministerial de profeta, amém? E eu venho trazer uma palavra hoje para os vossos corações, uma palavra abençoada, né? Que eu estava meditando e eu venho trazer para que vocês que forem ouvir essa palavra, forem ouvir essa mensagem, né? Possam ser edificados pela palavra do Senhor. Porque, como eu costumo sempre dizer, né, que a palavra do Senhor, ela é como uma espada afiada de duas lâminas e é apta para discernir os pensamentos do coração, né, penetra até as juntas e medulas, né. Então, a palavra do Senhor, como diz a palavra, ela é inspirada por Deus, né. Ela foi inspirada por Deus para que hoje nós tivéssemos acesso a Deus através da sua palavra. Amém? Fica comigo até o final desse vídeo, né? Para que você possa ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que vai chegar um tempo em que muitos procurarão ouvir a palavra e não vão ter mais acesso. Então você que está me ouvindo aí do outro lado, você está sendo privilegiado porque você está ouvindo a palavra de Deus. Enquanto isso, em outros países, né, não se pode ouvir a palavra de Deus, não se pode nem sequer falar do amor de Deus, né? Então se sinta privilegiado hoje por ouvir a palavra do Senhor, a palavra que liberta, a palavra que transforma, amém? Então eu venho trazer essa mensagem. Fica comigo até o final desse vídeo, né? Já comenta, compartilha também, envia para os teus contatos, para os teus familiares, para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Ajuda a fazer essa obra, porque quando você compartilha, você está divulgando a obra do Senhor também, através desse vídeo, amém? E eu quero começar a ler a palavra em João, né? Lá em João, capítulo 6, versículo 22. Amém, meus irmãos? João 6, 22. Essa palavra que vai falar que Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida, né? E se você se sente de alguma maneira sozinho, com vazio no coração, procurando preencher esse vazio em coisas fúteis, em coisas inúteis, eu quero te apresentar Jesus, o pão da vida, né? O pão que é um alimento consumido, né, mundialmente, né? Jesus se apresenta como o pão da vida, amém? E olha o que a palavra do Senhor diz aqui em João capítulo 6, versículo 22, e o título diz assim: Jesus é o pão da vida para os que creem nele. Amém? Diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Tendo, pois, a multidão, né? Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Irmãos, eu vou parar aqui para dar as explicações desse texto. Imagina, Jesus em um determinado momento tinha feito um milagre ali, Jesus multiplica pão e sacia a fome daquele povo. E a palavra do Senhor está falando aqui que no dia seguinte a multidão que estava presente quando Jesus ele multiplicou ali o pão e fez o milagre da multiplicação, no dia seguinte aquela mesma multidão foram em busca de Jesus. Olha que impressionante, Jesus
tinha feito milagre, no dia anterior a mesma multidão que presenciou o milagre estava ali. Foram em busca, mas quando eles chegam lá só tinha um barco. E a multidão, vendo que Jesus não estava ali naquele barquinho, que só tinha um naquele lugar, o que elas fazem? Jesus não está aqui, então vamos em busca dele, vamos em busca de Jesus. E a palavra do Senhor diz que eles entram no barco e vão em busca de Jesus, né? E vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram também nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. As pessoas, elas foram até Cafarnaum em busca de Jesus. Irmãos, a própria palavra do Senhor diz que Jesus, ele sonda o coração do ser humano, ele sabe qual é a intenção, ele sabe, Deus, ele sabe se o meu coração está verdadeiramente voltado para ele, se meu coração está verdadeiramente querendo buscar a ele. A palavra diz que o Senhor, ele sonda o nosso coração. Antes mesmo, vai falar lá em Salmos, que antes mesmo de vir qualquer palavra na nossa boca, ele já sabe aquilo que nós vamos dizer. Então, Jesus, ele é onisciente, por mais que Deus, por mais que Jesus seja 100% homem, ele também é 100% Deus, né? Então, Jesus sabe o presente, o passado e o futuro também. Então, Jesus, ele conhece a mente e o coração, tanto é que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele sabia quem eram aqueles que criam nele e os que não criam também, né? Então, aquela multidão, elas foram em busca de Jesus, mas olha o que Jesus vai falar para essas pessoas. E diz assim: e achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Ou seja, como eu falei, essas pessoas foram em busca de Jesus. Jesus não estava em Cafarnaum, então elas entraram no barco e foram até ele, foram em busca de Jesus. E ele diz assim: Rabi, eles falam, né? E achando no outro barco do mar, disseram-lhe: Rabi, né? Que quer dizer mestre, Senhor. E eles disseram: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus olha para eles e diz assim: e respondeu Jesus, no versículo 26, respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade vos digo, que buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus, né? Então, Jesus sabia o coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas não estavam interessadas em conhecer verdadeiramente Jesus, de conhecer o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens, como diz lá em João. Elas estavam em busca de Jesus por interesse, porque elas queriam. Jesus disse: vocês me buscam porque vocês viram a multiplicação do pão, vocês me buscam por interesse. E muitas das vezes hoje em dia também é assim, as pessoas não buscam Jesus porque reconhecem elas como o Deus, o Verbo encarnado, aquele que veio, habitou entre os homens e morreu e ressuscitou, né? Porque são gratas a Deus, porque enviou seu único filho para morrer na cruz por elas. Não, as pessoas buscam Jesus, muitos buscam por interesse, porque querem ver uma porta de emprego aberta, porque querem uma cura, querem uma libertação, e depois, muitas das vezes, quando acontece esse processo de Deus até libertar, as pessoas esquecem de buscar Deus, não oram mais, não buscam mais a presença, só buscam a Deus na hora da necessidade, só buscam a Deus na hora que estão passando por lutas, por dificuldades. E não é isso que Jesus quer. Ele quer que o relacionamento com ele seja realmente um relacionamento verdadeiro, genuíno, né? Então, Jesus sabia o coração deles,
Eles estavam buscando Jesus porque Jesus saciou o pão, porque Jesus tinha o que lhe oferecer. Elas queriam estar perto de Jesus, mas não era por causa do Deus encarnado que estava ali presente. Elas estavam ali porque elas tinham interesse, né? Porque elas tinham interesse. Mas Jesus conhece o coração. Jesus sabe quem crê nele e quem não crê. Jesus sabe quem verdadeiramente está buscando a ele com o coração verdadeiro e genuíno e quem não está, né? Então Jesus, ele dá um alerta para essas pessoas. Jesus, ele dá um alerta e ele diz: busquem o pão verdadeiro, como fala aqui, né? Jesus fala assim para eles: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Jesus fala para eles: vocês não têm que trabalhar por uma comida que vai perecer, né? As pessoas muitas das vezes hoje se preocupam tanto com a sua aparência, com o seu estado físico. É claro que realmente a gente precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos ir para uma academia, cuidar do corpo, comer comidas saudáveis, porque o nosso corpo ele também é o templo e morada do Espírito Santo, né? Precisamos realmente ter uma boa alimentação, fazer exercícios. Isso não é errado, isso não é pecado. Mas essas pessoas aqui, a palavra diz que Jesus disse que eles estavam se preocupando demais com uma comida que vai perecer, com coisas fúteis dessa terra. Jesus estava querendo falar, acredito nesse sentido, nas coisas fúteis dessa terra. E Jesus fala: trabalhe não para a comida que vai perecer, mas para aquela que durará para a vida eterna. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês precisam investir no reino, vocês precisam investir no céu, numa comida que não vai perecer. Vocês trabalhar para a vida eterna, para terem a vida eterna, e não se preocupar somente com as coisas terrenas daqui, não se preocupar somente com as coisas desse mundo. Porque a própria palavra, meus irmãos do Senhor, vai falar que nós somos peregrinos aqui nessa terra. A própria palavra diz que nós somos peregrinos, que tudo aqui vai passar. Tudo aqui nessa vida é passageiro. Da mesma forma que nós viemos para o mundo nus, também vamos retornar para o pó. Então a gente não vai poder levar nada dessa terra, nada desse mundo. Vocês estão entendendo que muitas das vezes a gente está gastando tanto tempo com as coisas passageiras desse mundo, esquecemos de investir no céu, de investir no reino, e esquecemos de investir na eternidade. Então é tempo de a gente parar, é tempo de você parar, é tempo de nós pararmos de se preocupar tanto com as coisas desse mundo, começar a investir no reino, começar a se preocupar com a eternidade, com Deus, com Jesus. Porque tudo vai passar aqui. Tem uma palavra do Senhor que vai falar assim: não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça não vai corroer, onde o ladrão não vai roubar, onde a ferrugem não vai consumir, né? E ele fala que aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então, se o meu tesouro estiver no céu, estiver nas coisas da eternidade, é lá que vai estar o meu coração. Mas se eu ficar só me preocupando com as coisas terrenas desse mundo, nada vai adiantar. Porque eu vou morrer e as coisas vão ficarem aqui e não serviu de nada. Então, eu não investi em nada, né? Porque é passageiro, mas a partir do momento que eu invisto na eternidade, que eu busco as coisas do alto, eu vou ser uma pessoa bem-sucedida. Porque eu sei que o tesouro que eu estou investindo ninguém pode tirar. Amém? Então era isso que Jesus estava falando para aquela multidão. Trabalhem pela comida que não vai perecer. Né? Parem de estar se preocupando com essas coisas desse mundo. Eu não quero dizer que nós nessa terra não podemos ser bem-sucedidos. Podemos sim, podemos ter uma boa casa, um bom carro,
uma empresa próspera. Ai, mãe, então você está dizendo que é pecado ser rico? Não, não, você pode ter. Muitos profetas na Bíblia, muitos servos do Senhor eram ricos, né? Como Abraão era rico, Salomão, né? Muitos tinham boas propriedades. Davi, que era rei, né? Tinha muito dinheiro. Salomão, seu filho. Então, eu estou tentando falar para vocês que nós podemos ter sim as coisas, mas não se apegar às coisas desse mundo, não se apegar tanto às coisas daqui, que é tão passageira, né? Então era isso que Jesus estava falando para aquela multidão. Trabalhem, não pela comida que vai perecer. Invistam mais na eternidade. Precisamos parar, meus irmãos, de ser interesseiros, de querer só as coisas daqui e esquecer que a nossa maior riqueza está em Jesus Cristo, o dono do ouro e da prata, aquele que um dia morreu e ressuscitou. Amém? E fala assim: e respondeu e disse-lhe, Jesus, né, respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, creias naquele que ele enviou. Né? Porque aquela multidão que estava ali, elas disseram: Senhor, o que faremos então para executarmos as obras de Deus? O que eu posso fazer então? E Jesus falou para eles: vocês precisam crer. Crer. E respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Ou seja, Jesus estava tentando dizer para eles: vocês precisam acreditar naquele que Deus me enviou, vocês precisam acreditar em mim. Jesus estava tentando falar para eles: vocês precisam acreditar que eu sou a salvação, que o Pai me enviou, né? Interessante é que essa palavra fala que eles tiveram uma certa curiosidade de dizer: Senhor. E respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta. Versículo 30 diz: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, dizes tu para que vejamos e creiamos em ti o que operas tu? Jesus tinha falado para eles: vocês precisam crer que o Pai me enviou, a obra de Deus é essa, que vocês creiam, né? Então eles disseram: Senhor, então qual sinal operas tu para que nós creiamos? Para que nós creiamos em ti. Então nos mostra um sinal para que nós creiamos em ti, né? Eles queriam ver um sinal, né? No versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos, e creiamos em ti, né? E que sinal que operas tu? Então, irmãos, hoje a gente vê que as pessoas, às vezes, elas querem muitos sinais, elas querem muitos milagres. E muitas das vezes o milagre está na simplicidade de crer somente. Porque, como fala a palavra em Hebreus 11, diz que a fé é o fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não veem. E muitas das vezes é só crer, irmãos, é só crer. É só crer em Deus, é só crer em Jesus, é só crer que Ele é o enviado, que Ele foi aquele que morreu e ressuscitou, que Ele veio a este mundo. Então, muitas das vezes, a palavra do Senhor diz que é a fé que vence o mundo. É a nossa fé. E a fé é o fundamento das coisas que eu não consigo ver e a prova daquilo que eu ainda estou esperando. Então, Jesus, ele fala isso para aquela multidão, né? E eles queriam um sinal, e hoje as pessoas só querem muitos sinais, né? As pessoas, elas só acham que as pessoas estão cheias do Espírito Santo se estiver só falando em línguas, de estiver rodando dentro de um culto, ou de fazer um milagre, de ressuscitar um morto, ou não sei, expulsar um demônio. E muitas das vezes Deus usa até o mais simples, né? Muitas das vezes Deus usa o mais simples,
O mais improvável Deus usa aquela pessoa que está ali cheia do Espírito Santo. E muitas das vezes aquela pessoa que está de terno e gravata, de saia, não sei, vestido ali como crente. E muitas das vezes não tem o Espírito Santo de Deus, não tem a presença de Deus, né? Tem só o mover e a religiosidade. E muitas das vezes Deus usa o mais simples, né? Como se a gente for puxar pelo lado de Davi, né? Enquanto Saul tinha muitos guerreiros ali, né? Muitas pessoas ali, seus soldados, né? Com seus armamentos, com suas armas, com as suas flechas, né? Deus usou apenas um simples menino, usou Davi, que apenas com uma lança, apenas com uma funda, né? Ali com uma pedrinha, ele derrotou aquele gigante. Então Deus usa sim os improváveis, né? E fala assim: e eles disseram assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu, né? Então eles respondem para Jesus e dizem: os nossos pais, eles comeram o pão do céu, o maná do céu, aquele que desceu do céu, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele saciou a fome daquele povo enquanto eles passaram um período no meio do deserto. E Jesus fez descer o maná do céu, né? O pão, né? Que diz a palavra que era como as sementes de coentro, né? E eles comiam aquela comida, muitos até guardaram com medo de faltar, mas no outro dia ficou podre, né? Deus falou para eles, não era para guardar, né? Moisés fala, né? Eu acredito que foi a ordem de Deus, não era para eles guardar o alimento, eles guardaram com medo, né? De faltar, e no outro dia estava tudo podre, estragada, né? Então eles achavam que aquela comida que desceu do céu, Deus, né, fez descer aquela comida do céu, mas Jesus estava falando: essa comida é uma comida que perece, essa comida que desceu do céu eles comeram, mas é perecível, né? E disseram depois: que sinal? Não, perdão. O 31, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. E Jesus disse assim: na verdade vos digo, que Moisés não deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. Jesus fala para eles: olha, na verdade. E disse depois Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava falando dele mesmo, que é o verdadeiro pão do céu. Jesus fala para eles: o meu Pai vos dará verdadeiramente o pão do céu, o verdadeiro pão do céu. Porque o verdadeiro pão do céu é aquele que desce e dá vida ao mundo. Jesus estava falando dele. Então hoje você vê que as pessoas elas buscam tanto saciar o vazio do coração em várias religiões, em bebidas, em festas, em baladas. Tudo isso para preencher o vazio do coração. Tudo isso para preencher aquele vazio que está ali dentro. Mas Jesus, ele é o verdadeiro pão do céu que pode sim saciar a sua fome, a sua sede, porque Jesus se declara como o pão da vida, como a água da vida. Amém? Jesus se declara como a água da vida. Lá a palavra do Senhor vai dizer, lá em João 4, que vai falar sobre a mulher samaritana, e a palavra diz que por volta do meio-dia, aquela mulher, ela era conhecida como uma fama de adúltera, porque a palavra diz que ela tinha 5 maridos e o que ela tinha não era o dela. Então, aquela mulher se sentia tão rejeitada pela sociedade, tão discriminada, que quando ela queria buscar água, ela ia por volta
do meu dia, o horário de sol quente. E a palavra diz que Jesus ele teve uma estratégia de passar por ali, de passar por Samaria. Jesus pega um atalho porque Jesus queria justamente falar com aquela mulher. E a palavra diz que Jesus se assenta ali naquele poço onde ela estava pegando água. Jesus fala assim para ela e diz: mulher, me dá um pouco dessa água. E a palavra diz que naquela época os samaritanos eles não se comunicavam com os judeus. E aquela mulher, ela acha estranho aquela atitude de Jesus de pedir água. E ela sabendo que Jesus ele sabendo que eles não se comunicavam, né? Ela sabendo que Jesus era judeu e ela samaritana. Então ela achou estranha aquela atitude. E ela diz: por que me pedes água, me pedes de beber se os samaritanos não se comunicam com os judeus? E Jesus fala para ela assim: se você soubesse quem é que está te pedindo água, se você soubesse quem é que te pede água, era você quem me pediria e eu te daria a água da vida. Aleluia. Então, olha que essa curiosidade da mulher, eu vejo nessa passagem que aquela mulher ela sentiu o desejo de mudança. Porque eu acredito, meus irmãos, que Deus muitas das vezes ele só muda a vida de uma pessoa, mas aquela pessoa também tem que querer a mudança, aquela pessoa tem que querer ser transformada, tem que querer. Porque a própria palavra do Senhor diz que não é nem por força, nem por violência. Tanto é que Jesus ele nos deu o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio de nós escolhermos o caminho que nós queremos, né? Então essa mulher ela teve sim a curiosidade, ela disse, quando Jesus disse assim: se você tivesse me pedisse, era você que me pediria. Se você soubesse com quem você está conversando, era você quem me pediria água, eu te daria água da vida. E a palavra diz que ela disse: Senhor, então me dá dessa água. Olha que ela pede, olha que ela tem o desejo de mudança, né? Se você está aí do outro lado dessa tela e você quer uma mudança, é necessário você querer a mudança. Jesus, a palavra diz que ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele veio sim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Mas é necessário eu também querer a mudança. E essa mulher quis a mudança. Se você quer mudar a sua vida, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, seguir a Jesus. É esse o caminho para a libertação, é esse o caminho para preencher o vazio do teu coração. É você entregar a sua vida para Jesus. É você deixar Jesus transformar a sua vida como Ele quer. Mas se você não tomar uma atitude, se você não quiser, não tem como Deus trabalhar se você não permitir. É necessário também nós querermos. E a palavra do Senhor diz, você pode ler depois aí na sua casa, João 4, vai falar sobre a mulher samaritana. E a palavra diz que ela diz: Senhor, então me dá dessa água. Eu quero dessa água também, para que eu não venha ter que vir aqui nesse poço buscar água. Ou seja, ela pensava que Jesus estava falando da água que quando você bebe vai tornar sede de novo. Sabe essa água que você bebe? Essas religiões que você vai em busca e nada muda. Isso é uma água insaciável. Essa é uma água que não vai saciar a tua sede. Essa balada que você vai aí querendo preencher esse vazio do teu coração, tirar essa tristeza do teu coração, não vai saciar de jeito nenhum. Não vai. Porque a água verdadeira é Jesus. A água verdadeira é Ele. É Ele. Não adianta você buscar saciar o vazio do teu coração em outras coisas. Não adianta. Você vai ficar do mesmo jeito, da mesma maneira, com vazio no teu coração. Sabe por quê? Porque só Jesus pode preencher o vazio do teu coração. Só Jesus pode saciar a tua sede. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher samaritana, ela disse: Senhor, então me dá dessa água, para que eu não venha aqui mais tomar. Para que eu não venha mais aqui beber, Senhor, dessa água. Amém? E Jesus disse assim para ela. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede água, era tu que me pediria, eu te daria água viva.
Versículo 11 de João capítulo 4. E disse-lhe, pois, a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde tens água viva? Ou seja, ela pensava realmente que Jesus estava falando do poço, daquela água normal, mas Jesus estava falando que ele era a própria água, a água da vida. E a palavra 12 diz assim, e ela disse, a mulher samaritana disse: És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço, bebendo ele próprio, dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus disse assim, versículo 13, Jesus lhe disse: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque eu sou a fonte da água. Eu sou a fonte nela. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nela uma fonte, água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, então me dá desta água para que eu não venha aqui tirar. E Jesus fala para ela: vai lá, chama teu marido, vem até aqui. E a mulher diz: eu não tenho, Senhor, marido. Jesus disse: disseste bem, porque tivesse sim, que um que tu tem agora não é o teu, né? E a palavra diz que aquela mulher reconheceu que Jesus era o profeta. Porque quando Jesus revelou para ela o passado dela, quantos maridos ela tinha, ela disse: Senhor, Senhor, eu vejo que tu és um profeta, né? Irmãos, e a partir... E ela diz assim no versículo 20: Nossos pais adoram neste monte, e vos dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura estar os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aquela mulher disse: Senhor, eu sei que o Messias ele vem, e quando ele vier, vos anunciará tudo. Sabe, essa mulher, ela sabia que existia um profeta que viria, porque ela dizia: eu sei que o Messias vem. Então ela sabia que o Messias viria, mas ela não sabia ainda que ela estava falando com o próprio Messias.